Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao primeiro vídeo de performance da Vanguard Asset Management. Nós vamos falar sobre os resultados do nosso fundo de ações e do nosso fundo multimercado. Além de mim, aqui nesse call está o Mário Avelar, que é meu sócio na gestora já há muitos anos, para a gente entrar um pouco mais nos detalhes de atribuição de performance, de exposição a fatores e da performance propriamente dita dos fundos. Vamos começar, Mário? Vamos lá. Primeiro vídeo em que a gente está gravando para falar um pouco da Performance Attribution trimestral das estratégias. A gente espera que isso aqui seja um projeto que a gente vai amadurecendo ao longo do tempo. E a nossa intenção é que em algum momento a gente possa fazer, inclusive, isso ao vivo, com interação das pessoas que estiverem conosco. Mas, enfim, vamos lá. Essa aqui é a primeira versão. Versões melhores virão no futuro, não é? Então, deixa eu começar mostrando aqui um pouco da parte de atribuição, Luciano. Vou compartilhar aqui minha tela. Nosso relatório de atribuição de performance trimestral. Lembrando que esses números aqui são especificamente para a estratégia long only. A estratégia long and short, os resultados são muito semelhantes a esses. Já vista que a captura de fatores que a gente faz, tanto no long quanto no long and short, é a mesma. A única coisa que vai mudar é o fato de um fundo ter beta e outro não, né? Mas basicamente o que a gente está vendo aqui na tela já é o nosso resultado, a nossa performance trimestral sendo atribuída por fatores, né? Então, para fazer, eu acho que uma primeira observação aqui, o relatório já mostra para a gente que, para um lado negativo e para o lado positivo, o posicionamento setorial que menos e mais contribuiu para o retorno foi, em primeiro lugar, utilities, com uma atribuição negativa de 1,94%, e do outro lado, consumo discricionário com atribuição positiva de 2,33%. O que eu acho que é importante a gente falar antes de mais nada, Mário, é como é que as pessoas interpretam esses números, como é que eles vão entender o que a gente está falando um pouco, por ser nosso primeiro call, né? Então, a princípio, né, nesse gráfico da esquerda, onde tem as barras azuis, a gente mostra o nosso peso diferencial em relação ao Ibovespa, né? Ou seja, a gente consegue identificar que o setor onde a gente teve uma exposição diferencial, né, onde a gente estava com overexposure, vamos usar um termo em inglês aqui que é o que se usa no mercado, né, uma exposição maior do que o que se observa no Ibovespa, foi no setor de utilities. Né? E no outro espectro, no oposto, a gente tinha uma exposição negativa ao setor de financeiro. Né? E essas posições maiores ou menores, elas podem gerar um prêmio ou um deságio, vamos dizer assim, pela alocação que você faz no setor, né? Aquele setor pode ter performado bem e você ter tido uma exposição maior no setor, e em função disso você ter tido uma captura por estar exposto naquele setor, e obviamente você tem um processo de seleção de ativos dentro do setor que pode ter sido melhor do que aqui você observa dentro do índice de seleção. Vamos trazer um pouco mais de detalhe nesse sentido, Mário? Então vamos lá. Quando a gente fala agora do gráfico do lado direito, isso fica mais claro, que ele mostra para a gente os efeitos dessa atribuição que você acabou de falar. Então, as barras azuis mostram, do gráfico da esquerda, se a gente estava mais ou menos exposto em determinado setor, dada a exposição que o próprio índice Bovespa tem, né? E aí, do lado direito, o que a gente está vendo são os efeitos dessa atribuição. Então, basicamente, o que a gente consegue fazer dado uma exposição, digamos, por exemplo, que o setor de utilidades tem 10% do Ibovespa. A gente pode estar no fundo com mais do que 10, menos do que 10, e além disso, a gente não necessariamente replica dentro do fundo o setor de utilities inteiro. A gente vai fazer o nosso stock picking, né? No fim do dia, a gente quer capturar retornos de fatores. Então, essas barrinhas do gráfico do lado direito estão mostrando exatamente isso. Então, eu vou usar utilities aqui para continuar no mesmo exemplo. O que o gráfico do lado direito está mostrando para a gente é o seguinte: o fato de o nosso fundo ter estado, né? Na verdade, aqui a gente está falando olhando para o passado, a gente está olhando no retrovisor, isso não é a exposição atual, né? Mas o fato da gente estar com 12,2% de exposição ativa a utilities gerou um retorno negativo para o fundo de 1,94%. E como que esse 1,94% é composto, né? Ele tem o que a barra vermelha está mostrando para a gente, que é
o resultado da seleção, ou seja, a seleção de ativos de utilities que a gente teve no fundo destruiu o retorno, e o que a barra azul está mostrando, aquela que está deslocada para o lado direito, é que a alocação em utilities teve um retorno positivo. Né? Então, assim, o setor de utilities como um todo se moveu positivamente. A nossa seleção de ativos não foi boa, ou seja, ela destruiu o retorno. O composto, o somatório desses dois valores dá o resultado total da atribuição para o segmento de utilities de menos 1,94%. O resumo é esse. Então, na prática, o que a gente está falando é que a barrinha amarela nada mais é do que a soma da barrinha azul com a barrinha vermelha para todos os casos, né? Então, quando você observa em qualquer um dos casos, sejam ele positivo ou negativo, nada mais é do que a soma das barrinhas, né? Então, quando você tem a barrinha vermelha para a direita, quer dizer que você escolheu bons ativos naquele setor. Quando você tem a barrinha para a esquerda, quer dizer que a seleção de ativos não foi tão boa, né? E no caso da barrinha azul, quando você tem a barrinha para a direita, quer dizer que a sobrealocação naquele setor foi positiva, e quando você tem a barrinha para a esquerda, a sobre ou a subalocação também, no outro caso, idem, né, pode ter sido positiva ou negativa nesse caso. Né? Então, aqui é uma leitura de como esses pesos para cada setor impactaram o resultado do fundo em relação ao Ibovespa. É exatamente isso. E aí daí, a hora que a gente olha e entende essa mecânica, a gente consegue olhar para esse gráfico e rapidamente entender de onde a gente conseguiu capturar retornos e onde a gente teve destruição de retornos, né? Vou chamar assim. Então, basicamente, a gente vê que utilities e financials foram os dois setores que contribuíram negativamente para a nossa performance, e onde a gente conseguiu gerar retornos positivos foi principalmente em consumo discricionário e, segundo lugar, em energia. Foram os dois contribuidores positivos. E como o nosso dia a dia aqui é de fatores, né, a gente não faz um stock picking olhando para as empresas no nível da companhia em si, né, ela é o meio da gente alocar em fatores, né, o que a gente tem que entender aqui é quando a gente tem um impacto de seleção negativo, né, por exemplo, quando a gente já utiliza essa barrinha vermelha muito grande para a esquerda, quais foram os ativos que geraram isso, né? Essa é uma análise que a gente faz dentro do departamento de gestão junto com o risco, para entender quais foram os ativos que geraram isso, quais foram os modelos que geraram esses ativos para esse nosso portfólio, né? E se esses ativos estão aderentes ao que a gente espera em relação às exposições de fatores que a gente espera ter no fundo, porque eventualmente pode ter sido algum movimento de curto prazo de algum fator, pode ter sido alguma idiosincrasia das companhias, né? E que vai ter um certo impacto, por exemplo, em utilities negativo, na segunda categoria positivo, na terceira categoria idem, e assim sucessivamente. Né? Então, é uma análise, obviamente, do micro, mas muito mais focado aqui nos macro grupos de fatores. Bom, esse outro slide, na sequência do que a gente já estava falando, ele mostra na prática o absoluto, né? Então, quando a gente olhou para o slide anterior, a gente viu que o setor de utilities tinha uma exposição em relação ao benchmark de 11, nesse caso aqui o Ibovespa para esse relatório, né? De 11 pontos percentuais acima do que se observa no índice, né, que é de 15,4. Né? A partir do momento que no nosso portfólio tinha 26%, então essa diferença do 26 para 15 a gente teve o 11. Então aqui no gráfico da direita a gente vê as exposições absolutas a cada um dos setores. Né? E você tem um nível de detalhamento maior a nível de ativo nos 10 maiores ativos e nos 10 menores ativos do fundo, naqueles dois quadrinhos da esquerda abaixo. Né? Aqui é só uma outra forma da gente ver como é que a gente está exposto setorialmente, e aí entrando um pouco mais como são as exposições em cada um dos ativos dentro do portfólio, ali nos 10 maiores ativos dentro da carteira e nos 10 menores ativos. E por fim, aqui no relatório de atribuição, tem uma visão, acho que mais gráfica disso que a gente acabou de falar. A gente consegue ver exatamente o comparativo
do Ibovespa com o portfólio do fundo, né? Acho que esse gráfico da alocação combinada aqui, o do meio dessa tabela, dá uma visão interessante sobre isso, né? Então a gente vê ali nas barras azuis o peso de cada setor dentro do Ibovespa e o peso relativo que a gente tinha dentro do fundo durante esse primeiro trimestre. Ou melhor, desculpa, eu inverti. Na verdade, a linha azul aqui, a gente está falando do fundo, e as barras amarelas aqui são o Ibovespa, né? Então aqui a gente consegue comparar bem os under e over exposures, e no final aqui na terceira coluna, no terceiro gráfico, a gente consegue ver a alocação relativa de todos esses valores. Em resumo, a gente está mostrando a mesma informação de três formas diferentes, né? Em três slides diferentes, mas acho que a fotografia principal que a gente vê e que a gente extrai bastante informação é daquele nosso primeiro slide para esse relatório inicial, né? E na sequência a gente vai mudar aqui o slide para olhar já de uma ótica mais de fatores, tirar um pouco dessa ótica no nível de setor e ativos e mais para a ótica de como é que está a exposição dos fundos em termos de exposição fatorial. Vou compartilhar a tela aqui para a gente olhar como é que estava a exposição do fundo de um ponto de vista de fatores, que é o que no fim do dia interessa aqui para a gente. Ela aqui. Pronto, estamos na tela. Então é isso. O que a gente está vendo aqui na tela é a exposição no fechamento do trimestre, como é que as nossas estratégias de fatores estavam posicionadas, né? Então a gente tem na tela aqui os 5 fatores que têm mais significância estatística para a decomposição dos retornos da nossa carteira. Acho que isso aqui não é muita surpresa para quem nos acompanha. A gente costuma ser enfim, a gente é bem transparente nesse sentido, a gente é bastante focal no que a gente costuma fazer aqui, e a gente não é muita novidade que a gente tenha uma inclinação muito forte para os fatores de momentum e baixa volatilidade nas nossas estratégias, né? E essa decomposição dos retornos aqui feito pelo portfólio MAC da Bloomberg mostra um pouco disso, né? Então a escala do gráfico ali, Luciano, o que a gente está vendo são exposições ativas em relação ao IBX, que é o benchmark oficial do fundo, né? Pelo regulamento, e a gente vê então basicamente ali que os fatores de momentum, volatilidade e crescimento, eles têm de longe a maior sensibilidade na nossa carteira, né? O gráfico ali ele está expresso numa escala de sigmas, ou seja, são desvios padrão ou Z-scores que o fundo tem de exposição ativa em relação ao próprio benchmark, né? Então, quando a gente olha essas exposições positivas todas aqui, a gente está falando que o fundo tem exposições ativas ou exposições maiores do que a própria média do benchmark dele em relação aos ativos que estão nas carteiras de momentum, volatilidade e crescimento, né? Outros fatores que também tem um load relevante aqui, mas ainda nitidamente muito menores, são os fatores de value, valor e dividend yield ou carrego aqui, que é uma outra forma da gente ver isso. Boa parte desse impacto de growth na nossa carteira, né, e também quem nos segue sabe que a gente tem uma certa ênfase aqui em controlar o nosso portfólio em relação a ativos caros, né. Acontece que também a gente tem uma exposição de cerca de 8, 9% num portfólio internacional via BDRs, né, então a gente faz essa captura através de ativos que são listados aqui na B3. Né? E, naturalmente, esses ativos, quando a gente vai explorando, principalmente ativos que têm momentum, volatilidade nos outros, indiretamente você acaba capturando aqui um carregamento em growth maior do que você observa no IBX pura e simplesmente, né? Meramente por ter exposição em ativos internacionais, porque a gente tem tradicionalmente aqui o IBX como um índice de valor, né, de empresas
cujo conceitualmente são empresas de valor, né? Então a gente acaba tendo esse load maior em growth, apesar da gente ter boa parte das nossas modelagens, exposição a ativos, preferência a ativos de valor nos nossos modelos. Perfeito. E acho que vale comentar aqui um ponto importante, que é o seguinte: todas as estratégias que a Vanguard gere, ou seja, o Multifatores FIA, que é o long only, o fundo mais antigo, o fundo absoluto, que é o mais novo, e também o fundo de previdência, todos eles seguem a mesma metodologia de gestão fatorial. Logo, essa exposição fatorial que a gente mostra para o FIA, ela pode ser replicada, ou ela é replicada, ela é a mesma ou muito semelhante para as outras estratégias, né? Então, apesar desse relatório aqui a gente emitir sempre para o FIA, que ele é a carteira puramente comprada, quando a gente olha essa alocação fatorial para as outras estratégias, né, os long and shorts, que são o Previdência e o Absoluto, essa exposição aqui também é válida, né? Os sigmas mudam um pouco aqui, mas nada que seja estatisticamente significativo, tá? Vou trocar aqui minha tela agora para a gente olhar de fato a performance total das estratégias durante o trimestre. Vamos lá. Bom, agora a gente está vendo na tela os retornos propriamente das duas estratégias abertas no trimestre, ou seja, o fechamento de 24 até o fechamento de março, agora de 2025. A nossa estratégia long only, o multifatores FIA, teve um retorno total de 1,5% contra 8,2% do IBX. E o nosso fundo long and short, a estratégia absoluto, teve um retorno total de 2,03% contra um CDI de 3,03%. Eu acredito que para esse nosso primeiro bate-papo a gente trouxe algumas informações, né, para você que está ouvindo esse bate-papo pela primeira vez, a gente, e reforçando o que o Mário já colocou anteriormente, a gente pretende fazer isso com mais informações, com mais dados no futuro e de maneira ao vivo, né, onde a gente possa ter a participação de vocês. Então, se você está assistindo, tem dúvida, já pode colocar as dúvidas aqui que a gente vai tentar responder todo mundo aqui no chat embaixo, mas que a gente consiga fazer essa dinâmica de perguntas e respostas ao vivo ao longo dos próximos meses. A ideia é que a gente repita isso mensalmente, sempre por volta do meio do mês seguinte ao fechamento do resultado do mês anterior, né? E ter esse bate-papo de resultado para estar mais próximo dos cotistas e daqueles que gostam de acompanhar as estratégias sistemáticas da Vanguard. É isso, pessoal. Obrigado por você ter nos assistido. Qualquer feedback para a gente vai ser muito legal se você puder compartilhar. A gente quer melhorar bastante esse relatório aqui de uma forma interativa, para que seja algo mais legal e de nos acompanhar do que apenas pelas cartas que a gente publica mensalmente. Então é isso. Obrigado. A gente se vê na próxima e até lá. Valeu. Até a próxima!